O sonho, ele precede todo feito, toda a realização. E mais do que isso, quando você sonha, você deseja. E quando você deseja, se o desejo for forte o suficiente, você fica disposto a pagar o preço que for para chegar onde você deseja chegar. Eu acho que quando você conhece pessoas reais, aquela coisa de você escolher o mentor certo, a referência certa, porque quando você está plugada com a pessoa assim, aí a sua capacidade de acreditar em você sobe, porque você faz aquela projeção. Bom, se ela conseguiu com esses desafios que eu também tenho, significa que eu também posso conseguir. Gente, hoje estamos num Café com Joia presencial e eu tenho uma convidada maravilhosa e uma plateia maravilhosa também hoje, não tenho? E ó, a gente já tem data do próximo Café com Joia presencial, viu? Se você quer estar aqui, na verdade, né, não ficar aqui assistindo desse lado que você tá assistindo, indo aqui do outro lado, nas cadeiras, tem o link aqui embaixo, é só você clicar pra vir aqui no nosso próximo Café com Joia presencial, será em maio, já pode garantir sua vaga. E hoje, a minha convidada, eu já falei assim pra todo mundo que tá aqui, que ela tem uma energia que a energia dela chega de um jeito que eu falo, não tem como você não ficar feliz, você não se alegrar na presença dela. Ela é uma mulher maravilhosa, que eu sou fã. Só que mais do que isso, mais do que a história, mais do que currículo, é muito legal quando você pode ser fã de uma pessoa exatamente por quem ela é. Se você tirar absolutamente tudo do seu currículo, eu não sou mais mentora, eu não sou mais nada, eu continuo te admirando muito, porque você é uma mulher maravilhosa e eu tô muito feliz de ter você aqui no Café com a Joia de hoje. Não pode chorar, Obrigada. né? Meu Deus! Obrigada, Fabi! Ó, Márcia, que emoção! Pra galera lá de casa. Gente, prazer estar aqui, muito feliz de estar fazendo parte. Obrigada, Fabi, por esse convite, por estar aqui no Café com Joia. Bom, me chamo Marília, sou sorridente, tenho essa energia que é característica, sou médica endocrinologista também de formação, sou empresária, hoje tenho uma clínica, moro em Natal, sotaque não nega, sou potiguar, lá do Rio Grande do Norte, onde eu tenho essa clínica e também empreendo na internet num projeto de educação para médicos digital, que é o PES. E hoje mentoro médicos também que querem crescer na carreira, expandir, furar a bolha, sair do óbvio e construir uma carreira com significado e propósito. E nós vamos conversar aqui, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o apelido da Marília pelo Flávio é Doutora Sorriso. E eu sempre achei que a Marília era dentista, porque eles sempre falaram, doutora Sorriso, doutora Sorriso. Aí depois que eu falei, tipo, não tem nada a ver, ela não é dentista, é porque ela sorri o tempo inteiro. Ô, Márcia, sempre foi assim? Cara, dizem que sim, né? Como faz pra ser assim? Olha, boa pergunta. Eu acho que, Fabi, a gente tem que ser a gente, sabe? Eu acho que cada pessoa, cada ser humano tem sua característica, tem sua essência, tem sua pulsação, sua vibração, sabe? Sua energia característica. E essa é a minha. E por muito tempo, acho legal a sua pergunta e tem tudo a ver com o que você falou no início para mim. Eu escolhi medicina, né, como profissão e eu passei no vestibular muito jovem, eu tinha 16 anos. E eu sempre fui essa menina alegre, sorridente, entusiasmada, animada, energizada. E quando eu entrei na faculdade de medicina, eu achei que isso era inadequado. Eu achei que a profissão pedia de mim. Tem alguma médica aqui? Talvez vai me entender melhor. Fabiola, tá aqui, vocês vão me entender. Maria ali. Olha, eu achei que a profissão pedia seriedade. E eu achei que eu tinha que me vestir de uma capa que não era eu. Quando eu colocava aquele jaleco, eu achei que ser eu, com essa espontaneidade, com essa energia, com essa autenticidade, com esse sotaque, com esse sorriso, eu achei que isso ia tirar a minha credibilidade. Ainda mais porque eu tinha entrado muito nova. E aí que eu temia a perda dessa credibilidade por parte do paciente. E por muito tempo, quando eu comecei a atuar, eu me vesti de uma outra pessoa que não era eu. Quando eu punha o jaleco, eu ficava séria, concentrada, compenetrada. E eu achava que tinha que ser assim. Eu achava que era assim que ia dar certo. Mas eu estava enganada. E eu comecei a perceber que as pessoas, quando chegavam no consultório, o cliente, quando chega,
A gente está falando aqui sobre pessoas de um modo geral. As pessoas querem verdade, as pessoas querem essência, porque pessoas se conectam com pessoas. E nada melhor do que você estar vestido de você mesma, de sua energia, de seu sorriso, de sua essência, de sua verdade. É isso que vai conectar você com outras pessoas. Então, isso foi um processo, sabe, Fabi? Quando eu comecei a entender isso, e o mundo empreendedor me ajudou. Estar com outros empresários, porque eu comecei a me conectar com pessoas que não eram médicas. Eu furei a bolha. E aí eu comecei Isso a foi ver... intencional ou acabou acontecendo? Você furar a bolha dessa forma? Foi intencional, foi intencional. Eu tinha muita vontade de crescer, eu tinha muita vontade de ir além, de construir algo com significado, com relevância, com propósito. E na profissão, justamente por toda essa formalidade, essa seriedade, os limites da academia, eu disse, cara, eu preciso buscar lá fora. E foi aí que eu furei a bolha, foi aí que eu comecei a fazer parte de grupos de empresários que não eram assim só para médicos, grupos, isso aqui, gente, as médicas que estão aqui, parabéns por isso. Cara, quando você se conecta com outras mulheres empresárias, que não estão ali dentro da caixa da profissão, você cresce absurdamente. Foi isso que me fez crescer. E aí eu comecei a ganhar autoconfiança para ir tirando as capas e tirando as máscaras, as cascas da cebola, até chegar. Eu acho que esse processo é infinito, né, gente? Nunca termina, eu sigo evoluindo. Mas até chegar na essência, em quem você realmente é, e você ter coragem de assumir sua autenticidade, sua verdade. Então, eu acho que eu sou muito grata aos mentores que eu tive, as pessoas, Fabi, que eu cruzei nesse caminho, o Caio, você, o Flávio, o Joel, porque foram estar com vocês, estar com pessoas autênticas, te convida a acessar a sua autenticidade. É muito poderoso isso. E foi assim. Você consegue, O processo foi falar indo. um pouco mais desses bastidores? Porque uma pessoa que tá... As meninas que estão aqui hoje, e os nossos 3 guerreiros também, né? A gente nunca pode esquecer, nós temos 3 homens guerreiros aqui. Às vezes as meninas que estão aqui viveram um pouquinho hoje, já fazem parte de um grupo, enfim, ou podem vir a fazer parte de um grupo, mas já estão numa posição de, cara, eu quero alguma coisa diferente. Mas vamos pensar, principalmente nessas pessoas que estão em casa e estão assistindo a gente, que isso não é acessível hoje. Elas não conseguem se visualizar nesse lugar. Como é que um lugar, um ambiente, pode potencializar você? Como é que o ambiente te potencializou? Você tem clareza do que ele fez por você? O ambiente certo te potencializa. Primeiro, porque ele te apresenta novas referências. Quando você não tem referências, você até quer crescer, você tem aquela pulsação, aquele incômodo, aquela coisa que te inquieta, mas você não sabe para onde, você não tem direção, você não tem norte. O ambiente, por te apresentar novas referências, ele te dá direção, ele te traz clareza e com clareza você tem autoconfiança para dar o primeiro passo. Então, o ambiente te potencializa porque ele te apresenta novas referências, porque você se conecta com outras pessoas que estão buscando o que você está buscando. Então, você sai do ambiente onde as pessoas te julgam porque você está fazendo algo diferente da maioria, onde as pessoas te criticam, onde as pessoas falam mal de você pelas costas, e você encontra um grupo de pessoas apoiadoras, pessoas que aplaudem o seu sucesso, que aplaudem as suas tentativas de sair do óbvio, pessoas que apoiam você. Gente, isso não tem preço. Isso encoraja você. Então, você tem referência, você tem um grupo de pessoas apoiadoras e você acessa conhecimento. Não te deixa cair também, né? Não te deixa cair. Além de te ajudar a avançar, o ambiente certo, ele te potencializa, porque ele não deixa você cair. Ele te fortalece. Nos momentos de fraqueza, ele te fortalece. E nos momentos que você precisa avançar, ele te dá o que você precisa para dar o próximo passo. E o ambiente certo, Fabi, além das referências, além das pessoas certas que te apoiam, ele te dá o conhecimento. Porque eu sempre falo, o resultado que você ainda não tem está no conhecimento que você ainda não acessou. Não é falta de capacidade, gente. Para de questionar a sua capacidade. É porque eu não consigo. É porque não é para mim. Não questiona a sua capacidade nem o seu merecimento. Às vezes você só está no ambiente errado. E aí você acessa o ambiente certo, acessa aquele conhecimento que faltava. Eu não tinha como acessar o conhecimento que me faltava para dar os próximos passos se eu não tivesse acessado novos ambientes
que me entregaram esse conhecimento. Então, conhecimento, referências e parceiros que te apoiam. Aí ninguém te segura mais. Ninguém segura. Uma coisa que você bate muito, assim, de uma forma positiva, né? Que a gente acha que bater é ruim. Você trabalha muito esse lado empreendedor. Sim. E eu acho que isso não é só para médico. Eu acho que isso serve para qualquer pessoa. Você transcender o que você faz para entender o que você é. Então, quando você, às vezes, você pensa com uma cabeça de, talvez, eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um não sei o quê, não sei o quê. Mas a pessoa ela tem que entender que, acima de qualquer coisa, que é o nome da nossa profissão, existe a cabeça necessária de empresário, né? A cabeça do empreendedor, aquela pessoa que vai ter uma visão voltada para gestão, ela vai olhar para venda, ela vai se preocupar com a experiência do cliente, ela vai se preocupar com o número, ela vai se preocupar com coisas que às vezes quando a gente está só ali no dia a dia da profissão em si, a gente não pensa. E são habilidades que, na maioria das vezes, não encontra na faculdade. A gente vai ter que bater a cabeça para aprender como desenvolve. Mas como foi a sua virada de chave de entender que você não era médica? Você atuava como médica, mas a sua função, né? Você atua como médica sentada na cadeira. Sim. Levantou da cadeira, você era Marília empreendedora, empresária. Exatamente. Eu acho, Fabi, que isso foi uma jornada, uma construção, um processo ao longo do tempo, porque quem tem uma profissão aqui, faz uma faculdade, tem um diploma, independente de qual seja, a gente sabe, né? A gente se dedicou bastante, estudou para passar no vestibular ou numa prova, entrar numa faculdade. Depois foram anos e anos de estudo, de dedicação. Depois você recebe finalmente o seu tão desejado diploma. E até para você, na sua cabeça, honrar o esforço todo que você fez, você acha que você tem que ser só aquilo o resto da sua vida. E aí o que acontece? Em que momento o lado empreendedor começa a nascer em você? Ele surge da necessidade. Porque quando você entra no mercado de trabalho, você se depara com uma série de obstáculos, de desafios, para poder você dar certo e exercer aquela profissão que você aprendeu durante a graduação. Você tem que aprender a captar clientes, você tem que aprender a vender, você tem que abrir um negócio, você tem que gerir esse negócio, você tem que olhar os números. Só de pensar, você já quer desistir, entendeu? Só de pensar, você já quer desistir, porque isso, para quem acabou de sair dos muros da faculdade e olha para isso, é assustador. Você diz, meu Deus, ninguém me contou que era assim. E agora? O que é que eu faço? Aí você vai buscar ambientes, pessoas, referências, conhecimento. Ou você busca para dar conta daquele desafio e se reinventar, ou você vai ficar estagnado, meu querido, refém do sistema tal qual ele é e das opções de trabalho péssimas que são te oferecidas. Um dia uma pessoa me perguntou, o que é que você acha que é empreender para um profissional liberal? E eu falei assim, empreender é criar a realidade de trabalho que você quer para você. Você cria com as suas mãos a realidade de trabalho que você quer. E isso, gente, é libertador. E eu me encontrei nisso. Eu acho que a academia criou umas capas e depois, quando você precisa acessar seu real potencial para vencer os desafios, para se reinventar, para criar a realidade de trabalho que você quer, você se encontra, porque você acessa, você tem que acessar o melhor de você para dar conta do negócio e fazer a coisa acontecer. Vamos falar de problema. Vamos. Por quê? Porque quando a gente fala, é muito motivador. Vocês se motivam pensando, assim como a Marília fala, ainda mais com essa força, esse sorriso. Mas a gente sabe, quando a gente vai fazer as execuções no dia a dia, ela não vai ser a Elisa da forma como a gente imagina. Existe um processo, existe uma rampagem. Você teve dificuldade. O que você teve dificuldade? E onde você segurou as pontas para passar a turbulência? Nossa, vamos lá. Se eu tive dificuldades, muitas, nossa, muitas. E eu acho que os desafios nunca acabam, né? A gente muda de desafio, mas os desafios sempre existem. Então, a primeira coisa é naturalizar, faz as pazes com os desafios, eles fazem parte de toda e qualquer jornada de crescimento. Mas pensando nos maiores problemas, assim, Fabi, do início, eu acho que
além dos desafios técnicos, digamos assim, de desenvolver essas novas habilidades que empreender pede de nós, como venda, gestão, posicionamento no digital, se expor, produzir conteúdo, para quem usa o braço da internet como uma ferramenta para você captar clientes. Além desse desafio técnico, o desafio de lidar com as críticas do entorno, então, de você estar num ambiente cercado de pessoas que pensam diferente, que têm a mentalidade diferente, choque de mentalidade mesmo, de você se sentir solitária, porque de repente os seus amigos, aquelas pessoas que fizeram a faculdade com você, que fizeram a residência, estão em outra. E só você tá ali naquela, e as pessoas estão olhando para você e estão pensando, o que é isso? O que a Marília tá fazendo? E aí você lidar com esse estranhamento dos seus pares. Isso é duro também. Porque se você não está fortalecida emocionalmente, isso abre suas feridas de rejeição, de abandono, de inadequação, sabe? Então, houve esse desafio também. E o desafio emocional, eu acho, esse foi muito forte. Uma coisa que fez muito parte, gente, eu acho importante pontuar isso aqui, de toda a minha trajetória, toda essa trajetória de médica, empresária, foi o autoconhecimento. Cara, você se conhecer, sabe? E quando eu falo que autoconhecimento é importante numa jornada de crescimento, eu não estou falando de você conhecer só suas fragilidades, suas fraquezas, reconhecer suas feridas emocionais, seus limites. Autoconhecimento também é reconhecer suas forças, suas fortalezas, seus recursos, aquilo que você é bom. Então, quando você se conhece bem esses dois lados de você, você joga conhecendo as cartas, você faz uso dos seus talentos quando você precisa, você pede ajuda quando você percebe que está tocando num ponto que é um limite, um desafio seu emocional. E de lá e cá, você vai costurando a sua jornada de crescimento. Eu acho que é um processo, eu acho que não tem fim. Eu acho que a jornada do crescimento é infinita. Para mim, na jornada do crescimento, o limite é você. Você vai até onde você quiser ir. O quanto você estiver disposta a enfrentar seus desafios emocionais, a enfrentar os seus desafios sociais do meio, a enfrentar seus desafios de habilidades, de conhecimento para desenvolver novas skills. Quão mais longe você quiser ir, mais você vai. Aí depende do quanto você deseja ir mais longe. Sabe que você falou uma coisa sobre mídia social? E esses dias eu ouvi uma frase muito legal, que quando você é o sonhador do lugar, você está evidenciando que o lugar onde você está não é um lugar de sonhadores. Então, um sonhador dentro de um ambiente, ele evidencia a falta de sonho nas pessoas que estão ao redor. Então, por isso que o sonhador ele é criticado, porque você evidencia que aquelas pessoas que fazem parte do ambiente, elas não têm a capacidade de sonhar. E você faz isso nas mídias sociais. Então, eu acompanho o Instagram da Marília, e a Marília, ela cutuca com vara curta as pessoas no Instagram, porque ela é uma sonhadora e ela se coloca numa posição de que ela demonstra dentro do ambiente que ela convive a quantidade de pessoas que não são sonhadoras. A quantidade de pessoas que se contentam... Lembra? Qual foi? O Caio veio logo no começo. E eu falei, cara, você tem 30 minutos, 25 minutos pra falar. Ele já chegou e falou assim, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que vocês jogam pequeno. Não me importa o tamanho do negócio de vocês. Já chegou assim, Bra! Eu já vou chegar desse jeito, sabe? Mas o quanto, por exemplo, quantas pessoas sonhavam em conseguir passar numa faculdade de medicina. E eu não digo só medicina, né? Conseguir passar. Cara, só por eu ter passado, eu já realizei um sonho. E às vezes a pessoa, ela para de buscar novos sonhos. Cara, calma aí, eu já passei por esse sonho, deixa eu buscar um novo sonho, deixa eu buscar uma nova meta, deixa eu buscar um novo desafio. Então é muito comum a gente se contentar com o que a gente recebe após o primeiro sonho realizado. E eu não tô falando de medicina, né? Eu tô falando de qualquer coisa. O quanto que a gente se acomoda depois que a gente realizou o nosso primeiro sonho. Então, eu acho que o papel de um mentor, e aí cabe em qualquer mentor, né? É cutucar a pessoa. Aqui na Empuxa eu falo que é penhasco. Penhasco. Não é tão fofo assim. Opa, a gente joga de já penhasco. deu frio na barriga. Porque é um novo sonho. Cara, vamos subir mais um pouquinho? Vamos ver uma nova altura? Vamos ver a vista lá de cima mais um pouquinho? Vamos se jogar dessa nova altura? E você é uma pessoa que você faz isso com as pessoas. Fala assim, cara, você já subiu um pouquinho. Mas existe mais uma altura pra gente subir de novo.
Então, às vezes, ele sai de um plantão, ele sai de um convênio, e ele vai crescendo. Como... Eu não sei se motivar é a palavra certa. Mas como que você transfere essa confiança? Como que você transfere esse empoderamento para essas pessoas? Delas entenderem, vamos lá, tem mais um pouquinho pra gente sonhar. Pra ela falar assim, cara, isso não é da Marília, isso pode ser pra mim também. Eu não sou tão sorridente, eu não sou tão bonita assim, mas pode ser pra mim também, sabe? Como que você duplica essa confiança? Caramba, essa foi forte, hein, Fabi? Ai, vamos lá. Primeiro sobre sonho. Você falou sobre sonho. Gente, sonhar pra mim é a maior virtude. É a virtude que antecede todas as outras do ser humano. Eu acho que a gente nunca, pode até parecer clichê, mas é verdade. A gente nunca pode perder a nossa capacidade de sonhar. Hoje mais cedo eu falei sobre isso, porque quando eu olho para a minha história, eu sou de uma cidade, gente, do interior do estado do Rio Grande do Norte. Tem 10 mil habitantes a minha cidade. Provavelmente a maior parte da sala nunca nem ouviu falar no nome da minha cidade. Minha cidade se chama Governador de Sé Rosado. Governador do quê? De Sé Rosado. De Sé Rosário. Muito esquisito. Deixa eu contar só brevemente. De Sé Rosado, de Sé é 17 em francês. E houve uma família muito tradicional do estado, onde existiam várias pessoas que seguiam carreira política nessa família. Histórias de interior. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa mulher teve 21 filhos e nomeou-os de 1 a 21 em francês. O número 17 se tornou o governador do estado e fundou a minha cidade, construiu o mercado da cidade onde eu morei até os meus 15 anos. Em homenagem a ele, a cidade passou a se chamar Governador de Sé Rosado. Fecha parênteses, vamos voltar agora para o sonho. Gente, foi lá que eu nasci. Minha família é simples, são 5 filhos, eu sou a 4ª filha. E imagina esse ambiente, essas referências, essas pessoas. E se eu não tivesse, desde aquela época, Fabi, a capacidade de sonhar, cara. Se eu colocasse na minha cabeça, não, isso aqui não é para mim. Medicina não é para mim. Eu estudei a minha vida toda em escola pública porque os meus pais não tinham dinheiro para pagar uma escola particular. Nem cursinho eu fiz porque eu não tinha dinheiro para pagar. E se eu pensasse, não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não consigo alcançar. Então foi a capacidade de sonhar que me fez chegar mais longe. E essa característica, ela me acompanhou mesmo depois da faculdade. Eu acho que, por exemplo, como empoderar outras pessoas, você me perguntou, eu acho que primeiro a sua história de vida empodera. Principalmente quando a sua história vem de um contexto que não era provável, que não era previsível que você ia conquistar o que você conquistou. E depois, eu acho que o sonho, ele precede todo feito, toda a realização. Por isso que a gente nunca pode perder nossa capacidade de sonhar. E mais do que isso, quando você sonha, você deseja. E quando você deseja, se o desejo for forte o suficiente, você fica disposto a pagar o preço que for para chegar onde você deseja chegar. Então, eu acho que todos nós temos limites, né? A gente acha que só pode ir até um certo ponto. Então, quando você conhece novas referências, quando você compartilha sua história, quando você compartilha sua jornada com seus erros e acertos, você também vai tirando da cabeça das pessoas aquela coisa que você é uma super heroína, uma super maravilha. Ela nem ouviu o que a gente falou, hein? Sabe, você vê que é uma pessoa normal, uma pessoa com seus medos, com suas feridas, com seus desafios, com suas vergonhas, com seus constrangimentos, com suas lutas internas, com sua história de vida, com suas dificuldades, que abraçou tudo isso e não abriu mão da capacidade de sonhar, pagou o preço que precisou pagar por cada coisa e foi lá e fez. Aí você olha e diz, cara, se essa pessoa normal, com todas essas dificuldades, conseguiu, por que o não? Eu acho que quando você conhece pessoas reais, porque tem muita gente de mentira, né, gente? Tem pessoas que só contam os feitos, que
que merecem ser aplaudidos, digamos assim. Não, se conecta com pessoas reais, com pessoas que dividem os desafios, as mancadas, os erros, as dificuldades que precisou superar. Porque quando... Aí é aquela coisa de você escolher o mentor certo, a referência certa. Porque quando você está plugada com a pessoa assim, aí a sua capacidade de acreditar em você sobe. Porque você faz aquela projeção. Bom, se ela conseguiu com esses desafios que eu também tenho, significa que eu também posso conseguir. E aí você vai se preenchendo dessa força, dessa capacidade, dessa confiança, e você consegue. Uau. Forte, né? Isso é uma das coisas que eu faço um exercício contínuo, e várias vezes com eventos, assim. Eu gosto de fazer um treinamento de 2 minutos de a gente pegar uma folha e colocar de um lado teus sonhos e teus medos. E a quantidade de pessoas que às vezes olham e elas falam assim, cara, meu sonho é infinitamente maior do que meu medo. Como é que o meu medo pode me paralisar? É só aquela pessoa que ela esqueceu o sonho dela. Ela ficou tão dentro da rotina que ela não lembra mais. Cara, eu tô aqui vivendo pra quê? Eu sonho pelo quê? Eu quero o quê? Só que também tem muita gente que o medo é muito maior que o sonho. Então você vê que é uma pessoa que não desenvolveu a habilidade de sonhar. Pode ser por crença, pode ser por ambiente, pode ser por um milhão de razões. Né? Mas o dia que a gente deixa os nossos medos se tornarem maior do que os nossos sonhos, é o dia que a gente fica estagnado, que a gente não cresce mais, que a gente para de viver o que existe de melhor pra gente. É aquilo que a gente começa a acreditar que é pro outro, mas nunca pode ser pra mim. É verdade. Eu costumo dizer, Fabi, que coragem não é ausência de medo. Porque medo é uma das 5 emoções primárias do ser humano. Todos temos medo. O medo é uma emoção básica que serve para a preservação da espécie. Coragem não é ausência de medo. Coragem é o medo andando. É você não deixar o medo te paralisar, como você colocou. Não deixar o medo paralisar os seus sonhos, paralisar os seus objetivos. Então, quando você abraça teu medo e você segue com ele, eu acho que isso é a verdadeira definição de coragem. Não é ausência de medo, é você ir com o seu medo. E talvez também você ter coragem, você ter a capacidade de fazer coisas, mesmo quando você não consegue prever ou controlar o resultado. Coragem é a capacidade de agir sem a certeza do resultado. É você correr o risco de dar certo ou de dar errado. Isso é coragem. Você sabe que hoje a gente estava falando sobre questionamento, né? É diferente você saber fazer perguntas e você saber fazer questionamentos. E eu falei que eu sempre fui muito questionadora. E uma das coisas que me fez me manter avançando, mesmo com muito medo, era a minha capacidade de questionar meu medo. Então, saber fazer boas perguntas do meu medo, racionalizar o meu medo. É medo de quê? Ele é um medo real? Ou ele é um medo doido? E quando eu faço uma retrospectiva, a maioria das vezes que o medo queria me parar era um medo de ser grande. Era um medo sempre de alguma coisa que ia me colocar numa posição de ser uma pessoa maior, de ser uma pessoa melhor. E é engraçado que medo pra coisa que vai colocar a gente pra ser pior, não tem. Parece que não liga esse radar. Sabe? Ah, não, vamos mergulhar de cabeça. É pra fazer besteira. Parece que o linear ali do medo pra besteira, ele é baixo. Mas aquele medo, que, cara, a hora que eu passar por aquela porta, não tem mais volta. Eu vou ter que ser uma pessoa maior. Eu vou ter que ser uma pessoa melhor. Cara, sabe assim? Você fala assim, não vou. Não vou. Vou ficar aqui. Por quê? Porque quem é aquela pessoa lá na frente? Quem que eu vou deixar de ser? Eu vou deixar de pertencer ao quê? E toda vez que isso vinha, eu me questionava se era um medo positivo ou um medo negativo. Então, o medo positivo eu encaro como aquele medo que faz sentido, mas ele pode ser gerenciado, às vezes é um alerta, ele me mostra que existe algo novo. Agora, o negativo é aquele, cara, você tá aqui, você não deveria estar aqui. Você tá aqui pra quê? Pra me prejudicar? Se é o medo que te sabota. Que me sabota? Saber colocar ele em caixinha, sabe? Legal. Então foi uma estratégia que eu aprendi a me questionar. Que raio de medo é esse? Ele faz sentido? E na maioria dos casos, 99% dos casos, ele não faz sentido.
Exatamente. A gente precisa aprender, achei muito legal isso que você trouxe, sabe, do medo positivo e negativo, porque a gente precisa aprender a diferenciar esse medo que sabota daquele frio na barriga que antecede a sua próxima fase. Porque o medo, ele é desconfortável e a gente já sabe que não existe crescimento na zona de conforto e nem conforto na zona de crescimento. Então, puxa vida, para eu crescer, não existe crescimento na zona de conforto, nem conforto na zona de crescimento. Ou seja, invariavelmente, se eu quiser crescer, eu preciso acessar a minha zona de desconforto. E lá eu vou sentir muito medo, mas eu vou mesmo, não tem jeito. Ele vai chegar, o frio na barriga vai bater, a mão vai suar, o coração vai disparar. Eu vou querer desistir, voltar atrás e dizer, deixa para depois. Eu vou ter um desejo absurdo de procrastinar. Todos esses são sinais de que você está prestes a crescer e a alcançar a sua próxima fase. Então, esse medo é bom. É esse medo que você tem que perceber, é ele. Então é um bom sinal. É sinal que eu vou crescer, é sinal que eu vou avançar, é sinal que eu vou mudar de fase. Então tá tudo certo, eu vou com ele. E aí você faz as pazes com o seu medo. E aí você anda com ele. Porque crescer é estar sempre com medo. Porque a jornada de crescimento, gente, não existe previsibilidade. Aceita isso, faz as pazes com isso. É você conviver diariamente com o teu medo, com o teu desconforto, porque é nessa zona, é quando você se expõe ao novo, é quando você se desafia, é quando você vai fazer coisas que você nunca fez, é quando você vai se propor, se expor a desafios que você nunca viveu. É aí, é nesse ponto que mora o teu crescimento, a tua próxima fase. Má, pra gente encerrar e a gente ir pro Q&A com o grupo aqui, qual seria a única coisa, difícil assim, de Marília, que seria o sucesso de Marília que você emprestaria pra quem tá ouvindo a gente? Uma única coisa. Nossa, que pergunta boa. Calma aí que eu vou pensar. A única coisa... Você sabe que eu já pensei sobre isso. Eu acho que essa pergunta, eu não tenho filhos ainda, eu imagino que tem muitas mães aqui. Uma certa vez, mesmo sem ter filhos, eu pensei assim, se eu pudesse ensinar só uma única coisa para o meu filho, o que é que eu ensinaria para ele? Se Deus chegasse para mim e dissesse assim, filha, você só tem uma chance, uma única coisa para você ensinar aos seus filhos, o que é que você ensinaria? E eu pensei, a resposta seria autoconfiança. Porque quando você tem autoconfiança, cara, você encara o medo, você encara o novo, você encara o desafio, você vai. Às vezes o que separa você na fase que você está de uma outra pessoa que está numa fase mais na frente não é a capacidade, não é o conhecimento, não é a habilidade. Às vezes é tão somente a autoconfiança daquela pessoa. Então, ser autoconfiante é uma virtude real de quem cresce, porque o autoconfiante, ele enfrenta desafios, ele acessa o desconforto, ele não tem medo de errar, ele sabe que o erro faz parte, o valor dele não está no acerto, está em quem ele é. Então, acho que é autoconfiança. Maravilhosa. Merece palmas, não merece? Falei pra vocês que ia ser muito maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu amei, tenho certeza também que amei. Todo mundo que está aqui presente também amou. Eu amei e também. E quem está em casa também. Que você seja sempre muito bem-vinda, venha sempre, você é muito de casa. Que honra, obrigada. Que seu trabalho continue impactando muita gente. Obrigada, Fabi, que honra. Obrigada por esse acolhimento maravilhoso. E eu espero vocês no nosso próximo Café com Joia.